O sono da alma e o aniquilacionismo à luz da Bíblia. Quando penso na minha juventude, lembro com alegria de um amigo que caminhou comigo na fé. Foi através da nossa amizade que ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Com o tempo, tornou-se exemplo de dedicação na Igreja Batista, ensinava na escola bíblica dominical, servia como diácono, dirigia cultos e estava sempre pronto a ajudar em qualquer congregação. Quem olhasse para ele via paixão e firmeza no Senhor. Mas os anos passaram e, de repente, recebi uma notícia que me deixou perplexo. Aquele mesmo amigo, tão firme nas Escrituras, agora defendia com veemência o sono da alma após a morte e o aniquilacionismo. Doutrinas que negam a consciência da alma e a eternidade do castigo, propagadas por canais de TV alternativos e youtubers famosos, tinham conquistado seu coração. O resultado foi desânimo espiritual, dúvidas profundas e um dilema que dividia sua vida: sair da igreja que o formou ou permanecer nela, mesmo não crendo mais em suas doutrinas. O mais inquietante, porém, é a barreira criada ao diálogo. Ele se alimenta diariamente de vídeos e conteúdos que reforçam essa nova crença, e qualquer tentativa de conversa parece soar para ele como tradição humana ou opinião denominacional. É como se a ponte da amizade e da fé tivesse sido cortada, e restasse apenas um abismo difícil de transpor. A origem das doutrinas do sono da alma e do aniquilacionismo. Para compreender o impacto das falsas doutrinas, é importante conhecer sua origem. Muitas vezes, ideias equivocadas surgem com aparência de piedade, mas acabam trazendo divisão e esfriamento espiritual na igreja. A ideia do chamado sono da alma surgiu já nos primeiros séculos do cristianismo. Entre o fim do século II e o início do século III, Tertuliano mencionou essa concepção em sua obra Da Alma, de Anima. No entanto, ele a rejeitou, argumentando que a alma não permanece inativa ou inconsciente após a morte, mas continua consciente e em atividade. Séculos mais tarde, na época da Reforma Protestante, no século XVI, reapareceu a metáfora da morte como um sono profundo, entendida como descanso dos fiéis até a ressurreição. Martinho Lutero utilizou essa linguagem em alguns escritos, mas não a transformou em doutrina oficial e, em outras ocasiões, afirmou que os crentes permanecem vivos junto de Cristo. Para evitar interpretações equivocadas dessa metáfora, João Calvino escreveu a obra Psicopaniquia, 1542, na qual refutou de maneira sistemática a tese do sono da alma, e defendeu com clareza que os salvos permanecem conscientes na presença do Senhor após a morte. Nos tempos modernos, a ideia da psicopaniquia ressurgiu no século XIX, especialmente entre os adventistas do sétimo dia e, posteriormente, entre as testemunhas de Jeová. Para os adventistas, os mortos permanecem inconscientes até a ressurreição, já para as testemunhas de Jeová, a alma simplesmente deixa de existir. Essa concepção, chamada de mortalismo cristão, contrasta tanto com o ensino histórico da Igreja quanto com a parábola de Jesus em Lucas 16, versículos 22 e 23, onde o rico sofre no Hades e Lázaro é consolado no seio de Abraão, ambos em plena consciência após a morte. O aniquilacionismo, por sua vez, afirma que os ímpios não sofrerão tormento eterno, mas serão destruídos definitivamente após o juízo final. A ideia ganhou força no século XIX com Edward White, que defendeu a chamada imortalidade condicional, apenas os salvos viveriam para sempre. No século XX, o teólogo John Stott também considerou essa posição, questionando a dificuldade de conciliar o tormento eterno com a bondade de Deus. Contudo, a tradição cristã majoritária sempre rejeitou essa doutrina. A Escritura é clara: irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Se a vida eterna é sem fim, da mesma forma será também o castigo. Assim, o aniquilacionismo enfraquece a gravidade do juízo divino, minimiza a punição ao pecado e contradiz o ensino de Cristo. Em vez de consolo, distorce a justiça de Deus e compromete a mensagem bíblica sobre o destino final dos ímpios. Argumentações teológicas dos defensores dessas doutrinas. Os defensores da psicopaniquia, sono da alma, recorrem a passagens bíblicas em que a morte é descrita como sono. Jesus disse que Lázaro dormia, João 11, versículos 11 a 14, e o apóstolo Paulo falou dos que dormem em Cristo, primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículos 13 a 15.
Para os psicopaniquistas, essas expressões não seriam apenas metáforas, mas provas de que a alma permanece em total inconsciência entre a morte e a ressurreição. No entanto, essa interpretação desconsidera o contexto mais amplo das Escrituras, nas quais o sono é apenas uma metáfora usada para se referir ao corpo em repouso no túmulo, e não à alma. A própria Bíblia apresenta diversos textos que indicam a consciência após a morte, como o rico e Lázaro em Lucas 16, versículos 22 e 23, demonstrando que a metáfora do sono não pode ser usada como fundamento para negar a imortalidade da alma. Os defensores do aniquilacionismo citam passagens que falam em destruição ou morte eterna, como Mateus 10, versículo 28, João 3, versículo 16, e Romanos 6, versículo 23. Nessas passagens aparecem termos gregos importantes. O primeiro é apólome, que significa destruir, perder, arruinar. Esse termo, no entanto, não implica deixar necessariamente de existir, mas sim entrar em estado de ruína ou afastar-se do propósito original. O segundo é Thanatos, traduzido como morte. No Novo Testamento, esse termo é usado de diferentes formas, pode indicar a separação da alma e do corpo, morte física, a separação do ser humano de Deus devido ao pecado, morte espiritual, ou ainda a condenação eterna, morte eterna. Em nenhum desses casos o sentido é de aniquilação da alma, mas de separação e perda de comunhão com Deus. Para os aniquilacionistas, essas palavras devem ser entendidas literalmente, como extinção total da vida e da consciência. Eles também argumentam que a ideia de tormento eterno não se harmoniza com o amor e a justiça de Deus. Entretanto, a leitura bíblica mais ampla mostra que destruição e morte não significam desaparecimento do ser, mas sim separação eterna de Deus. Em Mateus 25, versículo 46, Jesus declara: "Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." O mesmo termo grego aionio, eterno, é utilizado tanto para a vida dos salvos quanto para o castigo dos ímpios, deixando evidente que ambos os destinos têm a mesma duração. Dessa forma, o aniquilacionismo não encontra fundamento sólido nas Escrituras. O ensino bíblico sobre a morte de Lázaro. Na Bíblia, o sono da alma é apenas uma metáfora da morte física, aplicada ao corpo, e não à alma. O corpo repousa no sepulcro, mas a alma segue consciente diante de Deus. A morte significa separação, física, alma e corpo, espiritual, do homem em relação a Deus, e eterna, dos ímpios afastados para sempre da presença divina. Um dos textos mais citados é o da morte de Lázaro em João 11, versículos 11 a 14. Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro adormeceu." Os discípulos entenderam como repouso natural, mas ele esclareceu: "Lázaro morreu." O sono foi um eufemismo, uma forma branda de anunciar a morte, que depois Jesus confirmou de modo direto. Esse episódio mostra que sono não significa inconsciência da alma, mas apenas a morte do corpo. O apóstolo Paulo desejava partir e estar com Cristo, Filipenses 1, versículo 23, e Jesus descreve o rico e Lázaro em plena consciência após a morte, Lucas 16, versículos 22 e 23. Assim, a Bíblia ensina que a morte é comparável a um sono apenas quanto ao corpo, enquanto a alma permanece viva e consciente diante do Criador. A parábola do rico e Lázaro. Um dos textos mais fortes contra a doutrina do sono da alma é o relato bíblico do rico e Lázaro, Lucas 16, versículos 19 a 31. Os defensores da psicopaniquia tentam reduzi-la a uma parábola simbólica, mas os detalhes mostram que Jesus descrevia uma realidade do estado pós-morte. O uso de nomes próprios, Lázaro e Abraão, e a figura concreta do rico dão caráter histórico ao relato. Jesus ensina que, após a morte, o rico estava em tormento no Hades, consciente de sua condição, sentindo sede e clamando por alívio. Lázaro, em contraste, era consolado no seio de Abraão, lugar de descanso dos justos. Após a ressurreição de Cristo, os justos foram levados ao paraíso, Efésios 4, versículos 8 a 10, Lucas 23, versículo 43, enquanto os ímpios seguem no Hades, aguardando o juízo do grande trono branco, quando serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 12 a 15. A incoerência lógica do aniquilacionismo. A lógica do sono da alma e do aniquilacionismo segue um raciocínio humano.
O ímpio morre, dorme, ressuscita no último dia, é julgado, condenado e logo em seguida destruído. Em outras palavras, morreu, sendo ímpio, acabou. Essa visão, porém, entra em conflito com as Escrituras. Em Apocalipse 20, versículo 12, está escrito: os mortos foram julgados segundo as suas obras. Se todos tivessem o mesmo destino, qual seria o sentido de um julgamento tão detalhado? Essa concepção também nega a justiça proporcional de Deus, pois igualaria quem apenas rejeitou a Cristo a outros que praticaram atrocidades como Hitler ou Stalin. No entanto, Jesus ensinou que haverá graus distintos de castigo. Em Mateus 11, versículos 22 a 24, ele diz que Corazim, Betsaida e Cafarnaum receberiam um juízo mais severo do que Tiro, Sidom e Sodoma, por terem rejeitado maior revelação da palavra de Deus. Em Lucas 12, versículos 47 e 48, declara que o servo que conheceu a vontade do seu senhor e não a cumpriu sofrerá mais açoites do que o que não a conheceu. Portanto, a Bíblia ensina que o juízo final não será uniforme, mas proporcional às obras e responsabilidades de cada um. O aniquilacionismo, ao reduzir o destino dos ímpios a uma simples extinção, contradiz as Escrituras e enfraquece a gravidade do juízo divino. Passagens bíblicas anuladas pela doutrina do sono da alma e do aniquilacionismo. O mundo dos mortos é descrito no Novo Testamento por diferentes palavras gregas, cada uma ressaltando aspectos específicos dessa realidade: Hades, Geena, Abissos e Tártaro. Todas essas expressões apontam para estados de consciência após a morte, seja em descanso, sofrimento ou prisão, contrariando a ideia de aniquilação ou inconsciência da alma. Hades aparece 10 vezes, Mateus 11, 16, Lucas 10, 16, Atos 2, Apocalipse 1, 6, 20. Designa o lugar ou estado dos mortos. No ensino de Jesus, está associado ao sofrimento consciente dos ímpios, Lucas 16, e também à condição temporária antes do juízo final, Apocalipse 20. Geena aparece 12 vezes, sendo 11 nos lábios de Jesus, Mateus 5, 10, Marcos 9, Lucas 12. É descrita como lugar de fogo inextinguível. Em Mateus, Jesus adverte que é melhor perder um membro do corpo do que ser lançado na Geena. Em Marcos, a apresenta como fogo que nunca se apaga e onde o verme não morre. Em Lucas, afirma que devemos temer aquele que tem poder para lançar no inferno. A Geena representa o destino eterno dos ímpios, marcado por sofrimento consciente e irreversível. Abissos aparece 9 vezes no Novo Testamento, Lucas 8, Romanos 10, Apocalipse 9, Apocalipse 11, Apocalipse 17 e Apocalipse 20. É retratado como o abismo profundo, em Lucas 8, versículo 31, é o lugar de tormento temido pelos demônios. Em Romanos 10, versículo 7, Paulo utiliza como figura ligada ao reino dos mortos. Em Apocalipse 9, versículos 1, 2 e 11. É descrito como o poço do qual emergem forças demoníacas lideradas por Abaddon Apolion. Em Apocalipse 20, versículos 1 e 3, torna-se a prisão temporária de Satanás durante o milênio. Tártaro aparece uma vez na segunda epístola de Pedro 2. É descrito como o local onde Deus lançou os anjos que pecaram, confinando-os em abismos de trevas até o juízo. O termo, tomado da mitologia grega, é usado para enfatizar a severidade do castigo divino e a certeza do julgamento contra os anjos rebeldes. O Novo Testamento mostra claramente que o mundo dos mortos envolve plena consciência, seja em descanso, sofrimento ou prisão. Por isso, os defensores da psicopaniquia, sono da alma, e do aniquilacionismo só conseguem sustentar suas ideias tratando essas passagens como meras metáforas, símbolos ou descrições geográficas, como fazem ao reduzir a Geena ao Vale de Inom em Jerusalém. Entretanto, a coerência bíblica demonstra que esses termos não são alegorias, mas expressam a realidade concreta do juízo e do destino eterno da alma. Ensino bíblico sobre a consciência da alma após a morte. A Escritura mostra, de maneira clara e progressiva, que a alma permanece consciente após a morte e que ninguém vai ao encontro do Deus vivo em estado de inconsciência. Em 2 Reis 2, versículo 11, Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho, conduzido por uma carruagem de fogo, em plena consciência.
Esse episódio já indica que a comunhão com Deus não se dá em sono, mas em vida e consciência espiritual. Séculos depois, na Transfiguração, Moisés e Elias apareceram em glória e falaram com Jesus sobre a sua partida que se daria em Jerusalém. Lucas 9, versículos 30 e 31. Isso comprova que, mesmo após séculos de sua morte, Moisés não estava em estado de sono, mas vivo e consciente diante de Deus. No Novo Testamento, Jesus confirmou essa verdade ao dizer ao malfeitor arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43, mostrando que a entrada na presença de Cristo é imediata. Em seguida, ao ser apedrejado, Estevão clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, versículo 59, convicto de que sua alma continuaria viva na presença do Senhor. O apóstolo Paulo também reforça essa esperança ao declarar: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, Filipenses 1, versículo 23, e ainda, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5, versículo 8. Para ele, a morte não é sono inconsciente, mas encontro imediato com Cristo. Por fim, em sua visão, João viu as almas dos mártires clamando sob o altar: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Aqui novamente a consciência da alma é evidente. Assim, desde o arrebatamento de Elias até a revelação apocalíptica, a Bíblia apresenta de forma contínua que a alma não entra em sono inconsciente, mas permanece viva, consciente e em plena relação com o Deus eterno. As doutrinas do sono da alma e do aniquilacionismo não resistem diante da verdade das Escrituras. A palavra de Deus mostra que a morte não é extinção, mas separação. O corpo volta ao pó, mas a alma permanece consciente. Para os que estão em Cristo, há descanso e vida eterna. Para os que o rejeitam, resta apenas tormento eterno e irreversível. A advertência bíblica é solene: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Mas a promessa também é gloriosa: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. E o chamado ainda ecoa em nossos dias: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Segunda Epístola aos Coríntios 6, versículo 2. Diante dessa realidade, não há tempo a perder. A decisão sobre a eternidade não pode ser adiada, pois após a morte já não há segunda chance. Hoje, Cristo abre diante de você a porta da vida eterna. Cabe a você entregar o destino da sua vida nas mãos de Jesus. Aceite a salvação gratuita que Deus oferece pela graça. Receba-o como Senhor e Salvador, e então a sua eternidade estará segura com Ele, em vida abundante agora e em glória para sempre. Se este estudo foi relevante para a sua compreensão do tema, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas. Caso não tenha sido útil, você também pode deixar o seu dislike e apresentar suas sugestões nos comentários, elas são muito bem-vindas e contribuem para o aprimoramento deste trabalho. Professor Antônio Lima, Brasília, DF, 15 de outubro de 2025.